Você já esteve em uma conversa, ou até mesmo em um ambiente casual, e sentiu que havia algo diferente no ar? Talvez fosse a maneira como ela olhou para você, como se quisesse dizer algo sem pronunciar uma única palavra. A verdade é que, quando uma mulher está interessada, o corpo dela fala muito mais alto do que qualquer frase ensaiada, basta você saber interpretar. A linguagem corporal é um código silencioso, cheio de pistas sutis que revelam emoções, intenções e, muitas vezes, sentimentos que ainda não foram verbalizados. O problema é que a maioria dos homens não foi treinada para perceber esses sinais, e acaba deixando passar oportunidades únicas de criar uma conexão mais profunda. Neste vídeo, vamos decifrar 5 sinais sutis da linguagem corporal feminina que podem mostrar exatamente o que ela sente. E não estamos falando de gestos óbvios, mas de pequenos detalhes que passam despercebidos para quem não está atento. Mais do que um guia de observação, este conteúdo é um convite para você afinar sua percepção, entender o que realmente está sendo comunicado e agir com mais segurança e respeito. E à medida que explorarmos cada sinal, você verá que não se trata de ler mentes, mas de ouvir o que o corpo, naturalmente, quer dizer. E o primeiro desses sinais começa exatamente onde tudo se inicia, no olhar. O contato visual prolongado e o brilho nos olhos. O olhar é, sem dúvida, um dos elementos mais poderosos da linguagem corporal feminina. Quando uma mulher está interessada, ela não olha para você como olharia para qualquer outra pessoa. Existe uma intensidade, um tempo de permanência e, principalmente, um brilho que entrega mais do que as palavras seriam capazes. Esse contato visual prolongado não precisa ser constante e fixo o tempo todo. Na verdade, o que chama atenção é o equilíbrio entre o olhar que se mantém e o que se afasta para criar expectativa. É como se ela estivesse tentando estabelecer uma conexão silenciosa, mas sem deixar a situação óbvia demais. O brilho nos olhos, por sua vez, é um reflexo físico de um estado emocional. Quando alguém está animado ou sente uma forte atração, a pupila tende a dilatar levemente e a umidade ocular aumenta, gerando aquele efeito de olhos vivos. É algo sutil, mas perceptível quando você presta atenção. Um exemplo prático. Imagine que vocês estão conversando em um bar. Em meio à música e ao movimento, você percebe que, sempre que fala algo, ela mantém o olhar em você um pouco mais do que o normal, e, ao sorrir, seus olhos parecem iluminar o rosto. Esse momento, por si só, já é um convite silencioso para continuar a interação. E é justamente dessa troca silenciosa, iniciada pelo olhar, que surgem outros sinais igualmente reveladores, e o próximo está ligado diretamente ao espaço que ela cria, ou não, entre vocês. A aproximação física e a redução da distância. A forma como uma mulher administra o espaço entre vocês é um indicador poderoso de interesse. Quando ela gosta de você, tende a diminuir a distância física de maneira natural, quase imperceptível, como se fosse apenas parte da conversa. Essa aproximação é um reflexo inconsciente de conforto e desejo de conexão. Se vocês estão sentados lado a lado, ela pode inclinar o corpo na sua direção quando fala ou até mesmo tocar levemente seu braço para enfatizar um ponto. Em pé, durante um diálogo, pode se posicionar um pouco mais perto do que a distância considerada social, entrando no que os especialistas chamam de zona pessoal, o espaço reservado para pessoas com quem temos intimidade ou confiança. Esses movimentos não acontecem de forma brusca. Geralmente, são sutis e graduais, criando uma sensação de que a conversa flui de maneira envolvente. É como se o corpo dela dissesse: "Gosto de estar aqui, perto de você", sem que uma única palavra seja pronunciada. Um exemplo claro é quando, mesmo em um ambiente cheio de pessoas, ela se mantém próxima, ajustando o corpo para ficar voltada a você, evitando barreiras como bolsas ou copos entre vocês. Esse tipo de comportamento mostra não apenas interesse, mas também um desejo inconsciente de criar um espaço compartilhado. Essa proximidade física costuma vir acompanhada de outro sinal igualmente revelador: movimentos sutis e gestos específicos que transmitem mais do que parecem à primeira vista. Toques sutis e gestos reveladores. O toque é uma das formas mais antigas e universais de comunicação não verbal. Quando uma mulher está interessada em você, ela pode usar toques sutis como uma maneira de criar conexão e intimidade. Esses toques, muitas vezes, não têm uma justificativa prática, são mais um reflexo emocional do que uma necessidade real. Pode ser um leve encostar no seu ombro enquanto ri de algo que você disse, um toque rápido na sua mão ao entregar um objeto, ou até mesmo ajustar a sua roupa de maneira casual.
Esses gestos aparentemente simples carregam uma carga emocional forte, pois quebram a barreira física de forma natural. Outro ponto importante é que, muitas vezes, o toque não acontece sozinho. Ele pode vir acompanhado de um sorriso, um olhar prolongado ou uma postura corporal mais aberta. É como se cada gesto viesse reforçado por outros sinais para garantir que a mensagem seja clara, mesmo que não seja dita em voz alta. Por exemplo, em um ambiente de conversa animada, ela pode tocar levemente seu braço enquanto comenta algo, mantendo contato visual por alguns segundos. Esse tipo de interação cria micromomentos de proximidade que, somados, aumentam a sensação de intimidade. Esses toques e gestos não são aleatórios, eles seguem um padrão de aproximação gradual, preparando o terreno para sinais ainda mais claros que ela pode demonstrar quando quer se conectar emocionalmente de forma profunda. Olhares prolongados e contato visual intenso. O olhar é uma das ferramentas mais poderosas da linguagem corporal feminina. Quando uma mulher mantém contato visual por mais tempo do que o habitual, ela está criando uma ponte silenciosa de conexão. Esse olhar prolongado transmite interesse, curiosidade e, muitas vezes, desejo, e tudo isso sem a necessidade de uma única palavra. Não se trata apenas de olhar diretamente nos olhos, mas de como esse olhar acontece. Ele pode vir acompanhado de um leve sorriso, de sobrancelhas levemente arqueadas ou até de um brilho especial que aparece quando ela está genuinamente envolvida na interação. É como se, naquele momento, o resto do ambiente desaparecesse e só sobrasse a troca entre vocês dois. Um exemplo prático: durante uma conversa, ela mantém os olhos fixos nos seus por alguns segundos a mais, mesmo depois que você terminou de falar. Esse silêncio visual cria tensão positiva e sugere que ela está totalmente presente e conectada. Outro detalhe importante é o chamado olhar que volta. Às vezes, ela pode desviar o olhar, mas logo em seguida retorna a encarar você. Esse padrão indica que, mesmo tentando disfarçar, o interesse continua ali. É um jogo de aproximação e afastamento que aumenta a química. Quando um olhar assim é repetido ao longo do encontro, cria-se uma sensação de proximidade emocional e física, preparando o cenário para sinais ainda mais claros de atração. A postura e a inclinação do corpo. A forma como uma mulher posiciona o corpo perto de você pode revelar muito mais do que as palavras que ela diz. Quando existe interesse, é comum que a postura dela fique aberta, receptiva e levemente inclinada em sua direção, mesmo que de forma quase imperceptível. Essa inclinação é um sinal instintivo de aproximação. É como se o corpo dela, inconscientemente, quisesse diminuir a distância física para criar uma conexão mais íntima. Isso pode acontecer enquanto vocês estão sentados conversando, quando ela inclina o tronco ou o rosto para mais perto, ou até mesmo quando estão em pé e o corpo dela se orienta diretamente na sua direção, ignorando qualquer estímulo ao redor. Outro indicativo é o afastamento de barreiras físicas. Se ela está segurando uma bolsa ou cruzando os braços, mas aos poucos vai abrindo a postura e deixando os ombros relaxados, é sinal de que está se sentindo confortável e receptiva. Esse tipo de linguagem corporal transmite abertura, confiança e vontade de prolongar a interação. Um exemplo prático: durante o jantar, mesmo com a mesa entre vocês, ela mantém o tronco levemente projetado para frente e o rosto próximo ao seu, ouvindo atentamente cada palavra. Esse gesto, repetido ao longo do encontro, aumenta a sensação de cumplicidade e deixa claro que você é o foco da atenção dela. Quando a postura e a inclinação do corpo se combinam com os sinais anteriores, a mensagem de interesse se torna muito mais evidente, formando um conjunto que é praticamente impossível de ignorar. O toque casual e repetido. O toque é um dos sinais mais poderosos e sutis de interesse feminino. Quando uma mulher gosta de você, ela tende a criar oportunidades para estabelecer contato físico, ainda que de forma leve e aparentemente casual. Esse comportamento é instintivo e serve para encurtar a distância entre vocês, gerando intimidade. Pode começar com algo simples: um toque breve no braço enquanto ri de uma piada, um encostar de mãos ao entregar um objeto ou até mesmo um leve ajuste na sua roupa. À primeira vista, esses gestos parecem espontâneos, mas quando se repetem ao longo da interação, revelam uma intenção clara: manter a conexão física. A repetição é o ponto-chave aqui. Um toque ocasional pode acontecer com qualquer pessoa, mas quando a mulher encontra várias ocasiões para estabelecer contato, mesmo em situações onde não é necessário, é um sinal que vai muito além da cordialidade. Um exemplo prático:
Durante uma conversa em pé, ela toca no seu ombro ao enfatizar um ponto, depois encosta levemente no seu antebraço para chamar sua atenção, e mais tarde, ao se despedir, segura sua mão por um segundo a mais. Esses momentos, quando somados, deixam clara a intenção de se aproximar. É importante também observar se o toque é acompanhado por outros sinais de linguagem corporal, como olhar prolongado ou sorriso tímido. Quando esses elementos se combinam, a mensagem de interesse se torna quase impossível de interpretar de outra forma. A busca por proximidade constante. Quando uma mulher está interessada, ela tende a reduzir a distância física entre vocês sempre que possível. Esse movimento não é apenas uma questão de espaço, mas um indicativo profundo de conforto e desejo de conexão. Psicologicamente, buscamos estar perto de quem nos atrai. É um instinto social e, ao mesmo tempo, emocional. Você pode perceber isso em situações simples. Ela escolhe sentar ao seu lado mesmo havendo outros lugares disponíveis, inclina o corpo em sua direção durante a conversa ou se posiciona próxima a você em um grupo, mesmo que não seja a posição mais prática para interagir com todos. Esse comportamento pode ser sutil, mas constante. Imagine, por exemplo, que durante um evento social, sempre que você muda de posição, ela acaba surgindo por perto, seja para conversar, seja para participar de uma atividade junto. Isso não é coincidência, mas sim uma forma inconsciente de manter-se dentro do seu campo de atenção. Outro sinal revelador é quando, em locais movimentados, ela se aproxima instintivamente, reduzindo a distância para evitar que a conversa seja interrompida. Essa aproximação física não apenas facilita a interação, como também cria uma sensação de cumplicidade. Se essa busca por proximidade vier acompanhada de toques sutis e de um contato visual frequente, você está diante de um dos sinais mais fortes de interesse genuíno. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.